Começa agora o programa Entrevista da Hora e o nosso convidado de hoje é o Cesário Siqueira Gonçalves, ele que é presidente do Sindicato das Indústrias da Construção de Mato Grosso. Seja bem-vindo ao nosso programa, Cesário. Olá, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui a sua presença para a gente poder falar um pouquinho sobre essas empresas de Mato Grosso. Elas estão aptas hoje para serem, no caso, chamadas, caso haja uma licitação aí para a construção da Copa de 2014, das obras, da Copa de 2014? As empresas estão bem preparadas administrativamente e tecnicamente, né? O Estado vem experimentando um crescimento e essas empresas vieram se adaptando, né? O Estado chegou até aqui com essas empresas que estão aí e elas estão em condições de oferecer. Não são muitas, mas existem sim empresas adaptadas às obras que aí estarão sendo licitadas. Agora já existem alguns critérios, né? Existem alguns critérios já que já colocaram para que as empresas possam entrar em licitações? Nós temos a Lei 866, Lei de Licitações, bastante regular, bem estabelecida. E essa é a principal preocupação do Sinduscom hoje. Nós temos que entender que as obras que a serem licitadas não são obras correntes, né? São obras de viadutos, trincheiras, essas grandes obras. Não são obras que ocorrem a todo momento no Estado. Nós temos poucos exemplos de obra construída dentro da capital, que é Cuiabá. Essa é a preocupação do Sinduscom. Se esses critérios não forem estabelecidos dentro de uma realidade das empresas do mercado, isso possibilitado por lei, né, nós podemos ter uma exclusão. Ora, nós não queremos aqui defender também a reserva de mercado, não é isso, mas a possibilidade das empresas que trouxeram estados em condição de ser a representante mato-grossense de sede de Copa do Mundo, tem que estar em condições de participar desse processo. Agora, exatamente, a licitação ela é aberta, né? Aí vai depender muito aí do nível, né, de exigência, no caso, para a licitação, né? É isso que a gente está alertando, né? Nós não queremos que o processo não corra por forma de licitação. Nós queremos que ela tenha licitação. Agora, se você fizer exigências elevadas, condizente com a obra, mas não se preocupar com o mercado fornecedor, e isso é previsto por lei também, a 866 prevê essa situação, ela diz que você não pode licitar também itens, colocar exigências que você não tenha no mercado. Eu tenho que importar produtos. Ora, a título de exemplo, para a gente desfocar um pouco da construção, ligada na construção, mas desfocar das empresas, se a gente fizer exigência de madeiras certificadas de reflorestamento hoje por algum processo dentro do Estado do Mato Grosso, apesar de termos madeiras de reflorestamento no Estado, nós podemos excluir todos os fornecedores de madeira do Estado, o que seria um grande contrassenso. Um Estado que produz madeira não ter empresas para fornecer madeira para a obra da Copa. Então, nós temos que preocupar em estabelecer critérios de sustentabilidade regulares, mas preocupado com a realidade do nosso mercado. Agora, Cesário, e nessa questão de mão de obra qualificada, é o suficiente, no caso, se alguma empresa aqui de Mato Grosso for vencedora? Veja só, a mão de obra, seja ela qual empresa for vencedora, a grande maioria dela vai ser do Estado. Não importa se a empresa... Vejamos bem, nós já temos a obra já do estádio acontecendo. Se você for lá, a maioria das pessoas que estão trabalhando nessa obra foram contratadas regionais. Administrativos, engenheiros, técnicos, esses sim poderão vir de outros estados. E nessas condições, as empresas que aqui estão poderão atender. Agora, o mercado está aquecido e essa ausência de mão de obra ela não se deve só à Copa. Nós temos um processo de crescimento, né? Exato, sempre houve, nós estamos num processo de crescimento consistente. O que tem que ocorrer é que o sistema todo, o Estado, o sistema S, que a gente diz, SESI, SENAI, SEBRAE, tem que procurar viabilizar esse treinamento, essas condições de favorecer a mão de obra regional, né? Criar o critério de treinamentos mesmo para que tenha maior número de oferta de funcionários. Agora, a gente falando um pouquinho aí do aeroporto, né? As obras do aeroporto não iniciaram ainda, há uma preocupação até dos diretores da AGECOP por conta do atraso, né, do início dessas obras. Na sua opinião, o que está ocorrendo, o que está faltando aí para que esses andamentos, né, que possa assim ser mais ágil e ter mais rapidez? O que está faltando? Eu vou ser bastante contundente com a Infraero. Há uma ingestão da Infraero. Porque o estado que o aeroporto se encontra hoje é um estado de calamidade. Nós não podemos ter uma área de desembarque em que você não tem um banheiro, não tem assentos para quem vai esperar receber um convidado e as condições são precárias. A Infraero é a responsável por esse processo. Nós tivemos uma reunião com o trade turístico
e o governador de estado, e foi externada, a GECOPA presente também, foi externada a preocupação de todo o setor, porque nós temos mais ou menos 3 bilhões de investimentos para todas as obras da Copa, e a Infraero é responsável hoje por 87 milhões de investimento no aeroporto. E se isso não ocorrer, não se iniciar, podemos ter problema. E a preocupação que ficou colocada pelo Sinduscom é o seguinte: nós não podemos transformar essa ingerência num processo de exclusão também das empresas do Estado. A hora que essa obra vier contratada a título de emergência, como que nós vamos fazer? Vem uma empresa de fora contratada pela Infraero porque ela tem know-how, porque ela tem uma experiência com aeroportos, e as empresas que já fizeram os aeroportos daqui vão ficar de fora. Então nós temos que tomar cuidado de saber qual que é a matriz de responsabilidade de cada setor e cada um fazer a sua parte. Mas no caso, se a Infraero toma para ela, né, ou é dela, no caso, essa parte para licitar e escolher quem quer, né, que vai trabalhar, aí como que vocês podem influenciar dentro desse trabalho da Infraero? Veja bem, o Sinduscom é uma instituição e como instituição ela pode participar no critério, na discussão dos critérios. Apesar de a obra ser emergencial, ela vai ter que ter tomada de preço. Ela vai ter que definir critérios para estabelecer 3, 4 propostas, sejam elas quais forem, para esse processo. O que a gente está colocando temos que tomar o cuidado disso não vir num pacote fechado, isso é recorrente, já aconteceu em outras obras, de a empresa vir contratada e a gente, na iminência de perder a Copa, ter que aceitar um processo que exclui as empresas do Estado. Isso não é novo, a Infraero já tem esse problema, o aeroporto não está nessa condição agora. Ela já vem ocorrendo. Aquele terminal tem mais de 20 anos que está naquela situação. Então não pode ser alegado desconhecimento. O que tem que ser encarado a ingerência da Infraero é grande. Ela é responsável pelo atraso que está nas obras do aeroporto. Se ela não pode agilizar esse processo, ela tem que transferir essa responsabilidade através de uma parceria com o governo de Estado, com os setores envolvidos. Aí o Sinduscom pode ser útil. Em que sentido? Na discussão de vias técnicas, procedimentos para acelerar esse processo. Agora, o senhor que esteve lá, né, na África do Sul, como que o senhor avalia lá? Porque as pessoas comentam, né, que a Copa de lá deixou muitas construções, algumas inacabadas. No caso, Mato Grosso, teria que fazer uma condição melhor do que a de lá. Qual é a sua opinião? Nós tivemos na África do Sul 2 meses antes da realização da Copa e que externamos a preocupação com relação a uma coisa tem que ser evidente. A África do Sul também estava vivendo um momento de crescimento de infraestrutura, de implantações. Algumas obras não tinham nada a ver com a Copa, elas não interferiram, né? A ligação de Joanesburgo a Pretória, a duplicação dessa pista, por exemplo, não influenciou na Copa. Mas era uma obra que a Copa foi catalisadora desse processo, ela acelerou. As obras inacabadas, porque elas não eram obras para a Copa, as obras da Copa foram todas acabadas. O que a gente percebeu é que algumas outras obras que também serviriam para dar suporte, né, uma ligação Cuiabá-Chapada, por exemplo, pode ser exemplificada como a ligação Joanesburgo-Pretória. Ora, são 60 quilômetros que, se você tiver uma via duplicada, em condições de trafegabilidade... Tudo facilita, facilita, né? Vai favorecer Barão de Melgaço, vai favorecer Chapada, Nobres, para eles usufruírem desse processo. Mas não quer dizer que a Copa estará comprometida se a estrada da Chapada não tiver executada, né? Se eu não tiver uma condição de hotelaria em Barão do Melgaço satisfatória. Nada disso. Nós podemos tirar mais proveito desse processo. E quanto maior a estrutura próxima desse centro onde ocorrerão os jogos, melhor, porque o dinheiro vai circular naquele raio de 200 quilômetros, no máximo vai ocorrer. E o que a gente percebeu... Nós tivemos contato com as empresas do trade turístico de Joanesburgo, Pretória, nós verificamos o seguinte, isso é muito interessante para que essa manifestação do Sinduscom não seja tomada como uma manifestação setorial. As empresas participaram do processo da Copa da Confederação, elas forneceram serviços de assessorias, buffet, receptivos, tá? Cerimoniais. Quando veio a Copa, qual foi a surpresa delas? Que a maioria desses serviços foram contratados muitas vezes direto da Alemanha. Tinha buffet na Alemanha que trouxe todo o processo que foi servido, todos os alimentos que foram servidos no estádio para a cerimônia, para os convidados VIPs, vieram da Alemanha de forma com técnicas de congelamento, de resfriamento. Chegavam, entravam no estádio 3, 4, 5 horas antes dos jogos e eram servidos ali. Pouca gente sabe disso, mas se buscarem vão descobrir que na Copa da África o buffet não era africano.
E é isso que a gente não quer aqui, a gente não quer obter... Chega até a ser um absurdo, né? Porque dá a impressão de incompetência, na verdade, do país. Na verdade, Exatamente. não existe e a pessoas... FIFA, nós temos que entender assim, a FIFA é dona da Copa. Nós não somos dona da Copa. A FIFA é dona da Copa. E se a FIFA definir que ela não tem condições de segurança na distribuição dos alimentos, na conservação dos alimentos, por nós, ela fará com que esses alimentos venham de um outro processo, seja ele da Alemanha, seja ele da Europa, de onde for. Ele virá. Agora, já na área da construção civil, esse cenário muda, né, Cesário? Muda porque a gente tem algumas leis, mas de toda forma, a FIFA é a dona do processo. Se ela perceber que uma construtora é responsável por uma obra, não vai atender, ela pode exigir, não só da AGECOP, mas eu estou falando em termos de todo o Brasil, que haja uma implementação, ou que entre uma nova construtora, ou que seja contratada uma cobertura da Itália. Então, nós temos um processo que é complexo, nós não podemos entender que essa Copa é nossa. A Copa não é nossa, a Copa é da FIFA. Agora, hoje, em Mato Grosso, quantas empresas estariam prontas para trabalharem nessas grandes obras, né? Nessas grandes obras. Acreditamos que a gente tenha entre mínima de 10 a 15 empresas no estado, né? Entre empresas de setor de construção pesada, que é um outro sindicato, que também é bastante representativo, que é o Sincope, e as empresas de construção civil. Nós teremos de 10 a 15 empresas aptas a oferecer proposta. Vamos deixar claro isso. O Sinduscom não está defendendo a não licitação. Nós estamos defendendo a possibilidade de oferecer proposta. Porque tem os viadutos, várias construções que terão que... Nós vamos ter trincheira, pavimentações. E muito tempo para fazer isso ainda, né? Veja só, essa é uma pergunta boa. Não é tanto tempo assim. Nós precisamos agir. Fala 4 anos, mas na verdade para a Copa das Confederações tem que... O anúncio já tem mais de ano, né? Nós temos anúncio mais de ano. A única obra efetiva que está ocorrendo é a demolição do estádio. É do estádio. E ela é pouca. Agora, o estádio se faz, mas nós estamos falando de intervenções duras no sistema viário de Cuiabá. Porque um ano antes tem que ter a realização da Copa das Confederações também, né? Que seria interessante. Veja só, ninguém quer fazer um estádio, uma estrutura dessa para atender 3 jogos. Por que não atender mais jogos? Se aproveitar da Copa das Confederações. Nós vamos ter benefícios, nós vamos ter circulação de dinheiro, já retorno de investimentos. Então, acho que a gente tem que participar dos 2 processos. A Copa das Confederações é importantíssima para nós. E para o setor de construção civil, a Copa já começou. Né? Nós vamos participar, a Copa vai terminar para nós em 2013. Ela não vai ocorrer para o setor da construção civil em 2014, 2013, depois das Copas das Federações. Provavelmente toda essa estrutura já tem que estar entregue. Mesmo porque é um tempo, né? Porque tem que mexer com viadutos, tem que ter desvios, porque Cuiabá não tem mobilidade urbana praticamente zero. E aí vai mexer com construção, aí a rua está interditada, a avenida está interditada, e cadê os desvios? Vão ter que ter tudo isso, porque senão a cidade vai virar um caos. Exato. Durante as construções. Exato. Hoje nós temos a AGECOPA bastante estruturada para isso. Tem um corpo técnico estudando os desvios, as técnicas construtivas para que acelerem. Todo esse processo está sendo bem estudado. A AGECOPA está de parabéns, o governo do estado está de parabéns, mas agora a gente precisa transformar todas essas ações em obra. Né? Com certeza. Bem, Cesário, gostaria de falar mais alguma coisa aí que a gente não comentou, que você está aqui, o espaço está aberto. Olha, primeiramente, colocar para vocês e para a população mato-grossense que o Sinduscom está buscando realmente participar ativamente desses processos de forma institucional, com muito respeito às outras instituições que estão presentes nesse processo, a AGECOPA, o Governo do Estado, o Infraero, tendo, apesar de a gente ter colocado aqui que a responsabilidade da Infraero sobre o atraso hoje, a gente tem que entender que isso é realidade, não adianta a gente ficar aqui passando, alisando, nós temos que ir no problema. E o Sinduscom está à disposição da sociedade para que esse trabalho da Copa possa trazer benefício a todos, não só as empresas construtoras, não só as empresas de eventos, as empresas de buffet. Nós temos que ter todo um serviço, a hotelaria e o próprio trabalhador, né, que é a parte, que é a formiguinha desse processo, tem que ser beneficiada, ela tem que conseguir uma conquista com esse processo. Essa a nossa intenção. Bem, estamos torcendo aqui também para as empresas aqui de Mato Grosso assumirem, né, a frente dessas obras para a Copa de 2014. Obrigada pela sua presença aqui em nosso programa e qualquer novidade aqui está de portas abertas para recebê-lo. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos. O programa Entrevista da Hora fica por aqui. Você fica agora com a nossa programação. É a TV Assembleia em 2 canais, o 16 e o 30, os canais da cidadania.